Senhores parlamentares e funcionários presentes. Senhor presidente, eu queria utilizar o espaço aqui da tribuna hoje para falar de uma reunião que eu participei agora no dia 10 de setembro passado, na Vila União de Curicica. Eu fui convidada por moradores da Vila União que estão vivendo uma situação muito dramática e que, em função dessa situação, estão tentando se organizar, se mobilizar. Eles querem organizar uma resistência à remoção, da comunidade em função do BRT da Transolímpica, que, pelo que tudo indica, pretende passar em cima da comunidade. E, a despeito do que a grande imprensa e a prefeitura vem colocando, de que os moradores teriam participado do processo de discussão, que teriam acontecido as audiências públicas, que está todo mundo tranquilo, que as indenizações vão ser feitas, a realidade no local ela é bastante diferenciada. Não existe satisfação das pessoas, existe uma apreensão muito grande, as obras estão correndo, as obras estão chegando próximas às casas das pessoas, algumas casas, inclusive, já foram removidas, e a situação é de bastante pânico, é de bastante insegurança, é de bastante temor, de que o que vem acontecendo em outras comunidades aconteça também na Vila União de Curicica. Essa reunião eu achei interessante porque nós estamos falando de um número de pelo menos 3.000 famílias envolvidas nesse processo, nessa resistência a esse processo de remoções. E nessa reunião, essa era uma reunião que contava com uma representação tanto de um grupo de moradores que gostaria de sair, que de alguma forma já acordou com a prefeitura a sua saída, quer sair, acha isso uma solução, como também de uma grande maioria, diria uma maioria significativa de pessoas que não querem ir, pessoas que querem permanecer na comunidade, querem permanecer nas suas casas, querem manter a sua identidade com o espaço que ocupam há muitos anos, a sua identidade e a sua relação com a sua vizinhança. Mas o interessante é que nessa reunião, ao contrário de muitas coisas, de muitas reuniões que a gente participa, quando tem divisão de opiniões, nessa reunião, tanto os que estão querendo sair quanto os que estão querendo ficar, tem um acordo, estão trabalhando em conjunto e tem um acordo que, para garantir o direito dos dois grupos, é necessário que eles estejam juntos, trabalhando, enfim, se mobilizando, buscando intermediação, buscando negociação, no sentido de negociar esse processo. Então, os moradores que querem ir se colocaram na reunião levantando o problema das indenizações, dos valores, que segundo eles são valores irrisórios em relação àquilo que eles construíram, a qualidade das suas casas. E uma outra preocupação, porque essa mudança, ela se daria para um conjunto residencial que está sendo construído na colônia Juliano Moreira. E lá na colônia, segundo eles, primeiro que as obras estão bastante atrasadas, eles não têm uma definição da prefeitura acerca de prazos, mas, segundo eles, também a qualidade das casas que estão sendo construídas. São casas que estão muito aquém daquilo que eles construíram ao longo desses anos, enfim, das casas que eles ocupam. Achei interessante as pessoas falando, lá eu pude reparar isso, que muitas casas são casas que têm um espaço pequeno de construção, mas que são de 2 andares, e são casas que têm varandas, enfim, tem uma estrutura mínima, adequada, para você ter uma família de 4, 5 pessoas, quando que nas casas que estão sendo construídas são áreas de 36 de metros quadrados, o que objetivamente não vai dar para receber e dar o mínimo de dignidade às famílias que estão sendo levadas, além de ser um local distante das escolas, distante de uma infraestrutura básica que eles têm na Vila União, praticamente eles têm hospitais, eles têm supermercados, eles têm escolas, eles têm creches, e o local para onde eles estão sendo reassentados, essa infraestrutura não existe, e isso obviamente vai trazer um problema muito grande, mesmo para essas famílias que querem ir.
Então, as famílias que querem ir, né, que é uma minoria em relação à totalidade dos moradores, mas que têm o direito, na medida que fizeram essa opção, têm o direito de ir. Agora, colocam claro, né, que a sua mudança também estaria questionada a uma infraestrutura básica necessária para que eles pudessem ter essa dignidade para todos. E a grande maioria, as famílias que não querem ir. As famílias que têm as suas casas, né, que têm a sua identidade, pessoas que prezam pelas relações que construíram. Uma grande parcela desses moradores tem pequenos negócios, né, padarias, bares, pequenos restaurantes, enfim, tem um pequeno, né, um micro e um pequeno negócio que acontece ali. E a prefeitura, ao definir a saída, o reassentamento dessas pessoas, simplesmente não apresenta nenhuma solução para os pequenos negócios que são realizados por essas famílias. Ou seja, o meio de sustento dessas famílias está ameaçado. Né? Aqui não é só tira, leva para lá e a moradia está garantida. Não, além das casas serem inadequadas e não existir essa infraestrutura, também o meio de subsistência dessas famílias, né? A sua atividade econômica também está ameaçada e não existe por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro nenhuma solução colocada nesse sentido. Um outro debate que nós fizemos lá é que essa área da Vila União, ela originalmente ela estava colocada dentro do projeto do Morar Carioca. O Morar Carioca, né, ele é um projeto de urbanização, ele não era um projeto de remoção. E para esse projeto do Morar Carioca foram destinadas verbas, foram destinados fundos, né? Pela notícia que foi colocada lá, em 2011 houve uma liberação de fundos para o Morar Carioca. Então, uma das investigações que nós queremos fazer, nós vamos buscar a prefeitura e vamos buscar os meios aí adequados para poder saber exatamente o que está acontecendo, é para onde foram esses fundos, como esses fundos foram utilizados, né? De que maneira esses fundos podem ser, digamos assim, destinados para resolver o problema desses dois núcleos, né, de famílias que estão nesse momento com esse problema lá na Vila União, né, lá em Jacarepaguá, enfim, lá em Curicica. Nós acionamos, o nosso mandato acionou o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, mais o Ministério das Cidades. Essas são instâncias, principalmente o Ministério das Cidades, né, que precisa estar acompanhando, né, e nos informando de que políticas objetivamente estão sendo movimentadas para poder atender a essa população. Os moradores estão em contato, né, e pedindo a interferência do Núcleo de Habitação e Terras da Defensoria Pública. Foi acionado o Conselho Tutelar, porque existe uma ameaça de remoção, inclusive, né, compulsória, agressiva, contra esses moradores, e é uma comunidade com muitas crianças, com muitos idosos, né, e foi constatado que não existe um atendimento integral da Prefeitura no sentido de estar dialogando com esses dois grupos de opinião. Bom, esses moradores todos, tanto os que querem sair quanto os que querem ficar, vão fazer um ato público no dia 27 de setembro agora, às 10 horas da manhã, né, vai fazer uma concentração em frente ao Hospital Rafael de Paula Souza, né, ali na estrada de Curicica, vão depois caminhar até o BRT, e a ideia deles é chamar a atenção da população, é mobilizar o restante dos moradores, é mobilizar a Prefeitura do Rio de Janeiro, é dizer que o debate da Prefeitura com esses moradores está ineficiente, né, que é necessário que exista uma comunicação maior no sentido de se estabelecer um processo de negociação que possa garantir a mudança digna, com direitos, né, com infraestrutura, com moradias adequadas para aquelas pessoas que querem sair, e que possa sim ser aberto um debate no sentido de rediscutir o traçado. É importante isso. Uma cidade humanizada, uma cidade que funciona para a sua população, para os seus cidadãos, tem sim que ter na sua pauta a possibilidade da discussão do traçado, né, da Transolímpica. Existia no projeto inicial um outro traçado,
né? Então, não é mais dinheiro que está em jogo, não é que seja mais caro que está em jogo. O que tem que ser mais importante é a cidadania, o que é mais importante são as famílias, o que é mais importante é a identidade desses moradores. Nós não podemos permitir que os setores mais pobres da população continuem sendo tratados como objetos que podem ser removidos ao bel prazer de qualquer ente público, na medida em que isso fica mais barato ou fica mais caro para o erário público. Até porque o dinheiro, né, que vai ser pago numa obra como essa é o dinheiro da população. Quem construiu esses recursos foi a população através dos seus impostos, através dos seus esforços. Então, fica aqui o compromisso do nosso mandato de acompanhar esse processo, de acompanhar essa mobilização, de acompanhar essa demanda e também de tentar sensibilizar outras forças políticas do nosso Estado no sentido de apoiar a luta dos moradores da Vila União lá em Curicica. Então, nosso mandato vai estar, né? Infelizmente eu não poderei estar no ato do dia 26, mas o nosso mandato vai acompanhar, o nosso departamento jurídico vai acompanhar e nós vamos estar juntos com esses moradores, brigando para que as necessidades e os direitos dos dois setores envolvidos possam ser respeitados. Obrigado, senhor presidente.